Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo aí? Me deem um ok, por favor, com relação aqui ao áudio. Eu vou tentar adicionar a Ilana, que eu estou procurando onde eu vou fazer isso, porque eu nunca fiz nenhum vídeo compartilhado aqui. Alguém pode me dizer aí? Ilana me falou, mas eu não estou achando. Pessoal, tudo certinho aí com áudio? Tô tentando achar aqui, Lana. Tô tentando achar, pera aí. Cara, não tá indo. Deixa eu ver aqui, acho que agora foi. Ilana aqui, consegui achar. Podem colocar aí onde vocês são, que eu tô tentando ver as perguntas. Pronto, Ilana já entrou. Desculpem aí, porque realmente eu nunca fiz live compartilhada. Mas aí já estamos tudo certinho. Pronto, vamos lá. Boa noite. Clássica, boa noite, Ilana. Boa noite. Será que eu tô aparecendo online lá no meu Instagram também agora? Não, acho que só no meu, não sei. O pessoal pode confirmar aí. Mila, vê pra mim se eu tô aparecendo online no meu. Oi, claro. Pessoal, vão colocando aí, pessoal, de onde vocês são, qual cidade. Vamos dizendo se está tudo certo. Vamos lá, mês de dezembro aqui. A gente está finalizando o ano, começando o novo ano. Muitas metas para serem traçadas. Mas vamos lá, vamos deixar show. Lucas aí, sempre presente nas lives. Rafael, já vi que já vi que Duque também. Tá, estão falando que tá. Pronto, então vamos lá, vamos esperar aqui uns 2, 3 minutinhos. Enquanto isso, eu vou falando para vocês aí, o pessoal. Gabi também sempre presente desde as primeiras lives que eu fiz aqui no Instagram, desde o começo do ano. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Palmas, Tocantins, muito bom, pessoal. Rio de Janeiro, adoro Rio. Recife sempre presente, né? Tem que estar, né? Vamos lá. Olha, a mãe de Ilana entrou aí. Tiago Couto também, vamos lá. Show, todo mundo que eu conheço. Sâmia. Pronto, pessoal, vamos lá. Eu vou já começar aqui a falar para vocês, para a gente também não perder muito tempo. Acho que a gente já atingiu aqui um bom número de espectadores. Aí, Ilana, pessoal da sua terra também, São Luís. Show de bola. Terezinha. Gente, Terezinha, vamos lá. Pessoal, bom, é um prazer muito grande tá compartilhando essa live aqui com Ilana. A minha intenção hoje é a gente falar de 2 temas, certo? Eu deixei bem claro quando eu divulguei a live que eu quero me concentrar em 2 temas, até para que a gente possa se aprofundar nesses 2 temas e trazer o máximo de informações possíveis de forma objetiva, tá? Então, a nossa intenção é falar de lei seca e depois falar de resolução de questões objetivas. Então, a gente vai se centrar aqui num tema bastante afeto à prova de primeira fase, certo? No começo, eu pensei aqui em a gente dividir em 3 aspectos, tá? Eu vou falando, Ilana vai complementando, a gente fez um roteirinho aqui para ficar bem legal. Primeiro ponto, a gente vai trazer sobre os alunos iniciantes, para quem está começando a estudar agora. Então, por exemplo, você que é recém-formado, você que está começando a estudar para concurso público, ou você que já é formado há muito tempo, mas parou de estudar. Passei muito tempo advogando e agora quero retomar a minha vida de concurso, quero iniciar a minha vida de concurso. Tem muita gente que acontece isso. Ou você é advogado e passou muito tempo na área privada, ou é técnico, analista, ou até mesmo procurador de outro município, de um estado, e quer fazer outros concursos na área de procuradorias. Lembrando que as nossas dicas aqui vão servir para alunos e para estudantes de qualquer concurso público, né? Eu acho que não só de procuradorias, mas vai atingir o pessoal aí de defensorias, de outras áreas também, de juízo que você estiver fazendo na lista, porque são dicas gerais, tá? Dicas que eu fiz comigo e dicas que Ilana fez também com ela aí. Depois a gente vai falar sobre os alunos intermediários, ou seja, aquelas pessoas que já estão estudando há um tempo, não são alunos aí totalmente novos, certo? Mas vêm errando em determinados pontos. Então, por exemplo, se você já é um aluno intermediário, já vem fazendo prova, mas vem errando aí na lei seca, não vem conseguindo atingir uma boa pontuação, assim como aconteceu comigo, que eu não passei nos primeiros concursos por conta de lei seca, certo? Eu vou trazer aqui a minha experiência. Eu quero que vocês aprendam, verifiquem, apliquem na realidade de vocês, de acordo com a atividade que você pretende aí propor, certo? Então, nesse caso, pessoal, o aluno intermediário pode ser também aluno que não esteja só com dificuldade, mas que não está ali se encontrando, não está conseguindo saber qual é o erro que está cometendo na hora de fazer a prova. E depois a gente vai para o pessoal que já é um pouco mais avançado,
Ou seja, aquelas pessoas que já estão estudando, já passaram em primeira fase, reprovaram em outras fases, ou seja, acontece, você passa na primeira fase, já está em segunda, terceira fase de outro concurso, reprova na primeira fase, já fez prova oral, reprova em outras provas, então é normal que isso aconteça, tá? Então eu quero realmente aqui tratar desses 3 momentos que eu costumo falar que todo mundo que estuda vai passar. Um dia você já foi iniciante, outro dia você já foi intermediário, outro dia você já está como avançado, certo? E aí a gente pode trazer a realidade de cada um. E assim, pessoal, a minha intenção aqui, principalmente trazendo Ilana para essa live, para ela compartilhar aí a experiência dela, certo? Ilana, que foi minha aluna, é minha aluna, né? Mas é minha amiga também. E desde janeiro a gente formou uma parceria, tá? Através aí do coaching. Aprendi muito com a Ilana, aprendo muito com ela, uma pessoa maravilhosa, que tem aí um dom de passar conhecimento muito grande. E tenho certeza que vocês vão aprender muito com ela hoje, tá? Então, gente, essa questão de usar exemplos, muita gente pergunta, mas eu tenho que fazer o que o fulano fez. Muita gente fala, eu preciso fazer exatamente como Clarissa fez, como Ilana fez. Não, tá? A gente quer deixar bem claro aqui que não existe fórmula mágica. Então, não coloque na sua cabeça que a forma como eu fiz ou a forma como Ilana fez vai ser a melhor forma para você. Você tem que analisar o seu momento, você tem que analisar as suas dificuldades, você tem que perceber como você pode estudar melhor, certo? Então, quantas horas por dia você tem de estudo? Qual é a sua realidade? Você trabalha, você não trabalha, você tem filho, você tem família. Todo mundo tem família, tem que dar atenção à família também, mas estou falando assim, né? Filho e tudo mais que acaba gerando uma atenção maior, certo? Então, cada um tem um momento diferente. E aqui, através dos exemplos, principalmente do meu exemplo, que eu já estudei bastante, do exemplo de Ilana, que esse ano caprichou aí nos concursos e vem fazendo outros também, é a gente inspirar vocês, tá? Para que vocês, através aí da inspiração, analisando a realidade de cada um e adaptando a realidade de vocês, vocês consigam se inspirar e consigam ver que é possível vocês aplicarem aí na realidade coisas que a gente fez, certo? Não precisa aplicar tudo, porque pode ser que não seja compatível, mas é provável que você consiga muita coisa aí, identificando o erro e sabendo onde você consegue se colocar, tá? Então eu quero deixar bem claro que é tudo fácil. Ah, Clarissa, como é que é tudo fácil? Se você se organiza, se você tem aí uma base consolidada, o estudo de lei seca e a resolução de questões se torna fácil, se torna hábito, tá? É um hábito. Vocês vão criar esse hábito. Da mesma forma como vocês acordam todo dia, vão trabalhar ou vão estudar, tomam café da manhã, é hábito. Você tem que se habituar a fazer o estudo de lei seca e tem que se habituar a resolver questões. Senão, não vai dar certo para passar em concurso. Tá? Então, quando você cria aí um hábito consistente, uma base consistente, você consegue e se torna fácil. Tá? Eu digo que tem muitas fases piores estudando para concurso. E principalmente a questão do emocional. Tá? Quando você não consegue se controlar emocionalmente, estudo de lei seca não vai adiantar de nada, tá? Resolução de questões, doutrina, nada. Tá? Então, você tem que ter aí um bom emocional. Eu sempre bato nessa tecla. Certo? E mostrar, através dos exemplos, do meu exemplo, do exemplo de Ilana, que qualquer pessoa é possível aí e consegue alcançar um bom nível de estudos. Tá? Um bom nível de estudos que eu digo é você sair concretizando aí tudo ao mesmo tempo, estudando a lei seca, lendo a doutrina, os resumos, o que você tiver de necessário, estudando a jurisprudência, tá? Realizando questões e revisões. A minha intenção é fazer aqui várias lives, falando primeiro sobre lei seca e questões, depois a gente vai abordar outros temas aí, Ilana também está convidada para participar. Certo? E aí ensinar, pessoal, a vocês que existem maneiras de estudo mesmo, e tudo depende do momento que você está. Como eu falei, tem momento para tudo na vida, certo? E a gente vai mostrar que não é tão complicado como parece, não. Certo? Posso estar falando muito, mas como é que Clarissa vai falar aí dessas técnicas, né? Como é que Ilana vai descrever aí dessas técnicas de leitura de lei seca? São dicas, certo? Não é complicado. Agora você tem que ter o quê? Organização. Se você não souber se organizar, aí vai ficar mais complicado, tá? Você precisa se organizar. Concurseiro precisa ser organizado, sabe? Não é aquela coisa hiper mega metódica, né? Eu sou uma pessoa muito metódica, sempre fui e ainda continuo sendo. Mas eu acho que me ajudou muito, sabe? Essa questão da ser metódica, ter horário para tudo, sabe? Ser bem organizado, isso mostrou. E assim, também ter metas reais. Você tem que ter metas que você vai conseguir alcançar. Tá, pessoal? Se você traçar em uma meta inimaginável, vou fazer aqui 10 horas por dia, só que você não tem nem 5. Como é que você vai conseguir? Porque fulano faz, não vai adiantar de nada. Fulano pode fazer o dobro, o triplo. Importa você, importa a sua realidade. E não existe concorrência, tá? Então, não se comparem com ninguém. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou deixar a Ilana se apresentar, que eu já falei demais aqui.
Ilana, fique à vontade para se apresentar, falar pro pessoal, todo mundo já lhe conhece, mas eu quero que você fale um pouquinho da sua caminhada e já sinta-se à vontade para falar um pouquinho aí dos temas que a gente vai discutir hoje. Show de bola. Boa noite, galera. Teve alguém que comentou aqui que eu tô olhando pra ti com os olhinhos brilhando. Então, é uma felicidade muito grande participar agora com Clarissa aqui, é uma pessoa que eu aprendi muito, né? A gente, quando estuda, acaba se atropelando e muitas vezes a gente sabe os nossos erros, né? Mas hesita em dar valor, hesita em trocar, quer permanecer naquilo dali. E no momento que eu percebi que era necessário mudar, para eu me adaptar a uma nova rotina, para eu ser mais organizada, para eu confiar no caminho, as coisas começaram a dar certo. Clarissa pediu para me apresentar, eu não gosto muito de falar sobre esses detalhes, porque eu acho que a gente acaba se comparando sem querer, né? Meu nome é Ilana, eu tenho 25 anos, eu fiz 6 concursos de procuradoria, comecei a estudar em janeiro de 2017 e fiz PGM Fortaleza logo em abril, reprovei PGM BH, reprovei PGE Sergipe, PGE Tocantins, e aí fui aprovada na PGE São Paulo e estou na segunda fase da PGE Amapá, esperando o resultado da prova oral um pouco com medo. Vai dar certo, vai dar certo. O que eu queria falar com vocês aqui é que, para mim, lei seca é o pulo do gato para entrar para a nota de corte. Assim, eu acho fundamental o estudo de lei seca, que é o primeiro tema que a gente vai tocar aqui. Vou trazer minha experiência aqui como protótipo de Clarissa, que não é nem protótipo, né? Porque protótipo é o primeiro, mas não sou, mas algo assim, né? Algo que, de tantos erros que eu cometi no concurso, lei seca foi algo que Clarissa me acrescentou muito na vida, né? Até para prova oral, até para fase oral, eu revisei lei seca. Imagina para uma prova objetiva a importância daquilo dali. E quando a gente fala de lei seca, a gente tende a ter uma distância, né? Parece que todo mundo trata a lei seca como se fosse um calo no sapato. E não é, né? A gente tem que trazer a lei seca para a gente. Se ela vai nos ajudar a passar, se ela vai nos ajudar a ter conhecimento, a ter bagagem, é nela que a gente tem que confiar. Não tem que abrir mão. Então a gente tem que se adaptar ali à rotina dela. Então o que eu queria conversar com vocês é que essa organização que Clarissa trouxe, é interessante que a gente tenha a profissionalização dos estudos. Mesmo que a pessoa trabalhe e estude, ela tem que ser profissional estudante. Ter essa regularidade desse conhecimento, essa cadência, principalmente da lei seca, que é o que a gente está falando do tema hoje aqui. No domingo, acho que é o dia da pessoa avaliar. Já conversei isso com Clarissa, a Clarissa fazia muito isso comigo. No domingo é o momento da pessoa avaliar o que vai ter ali de meta extra de lei seca da semana, o que vai ter de meta extra da lei seca quinzenal, mensal. É interessante que a gente feche ali, tape todas as arestas. Porque, por exemplo, até as leis mais básicas, ação civil pública, ação popular, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, às vezes a gente renega porque acha que sabe, né? E na hora do pega pra capar, na hora do vamos ver, a gente não sabe. Então, vamos dar valor, né? Vamos valorizar todas as matérias, principalmente as periféricas. A gente sabe que a nota de corte de procuradoria está muito alta, né? Então, o que está passando a gente não é mais o quadripé, não é processo civil, administrativo, constitucional e tributário, e especificamente para a procuradoria. Vem um ambiental, um financeiro, que é altamente legalista, o próprio Código Civil, CPC, que com a legislação a pessoa consegue crescer muito em prova, né? Então, o que eu queria... Posso já começar aquela estrutura de lei seca, Clarissa? Pode começar a falar. Vamos falar dos alunos iniciantes. Perfeito, pessoal que aí está começando a iniciar nos estudos, recém-formado, ou que não estava estudando e voltou a estudar. Tu queres que eu diga logo o exemplo da questão da seção do capítulo, ou tu queres falar desses alunos? Não, deixa eu falar. Deixa eu começar. Vou introduzir, já que eu tenho alguns pontos aí, tá? Pessoal, quando eu me formei, eu não estudava lei seca, tá? Na faculdade eu fui monitora, eu fiz projeto científico, eu gostava de ler aí milhões de doutrinas. Quem me conhece sabe que eu sempre fui bem estudiosa. Então, eu me foquei muito na faculdade, na carreira acadêmica, tá? Então, quando eu me formei, que eu passei no OAB e tudo mais, eu disse, não, vou começar a estudar para o concurso, que eu quero procuradoria logo. E aí eu comprei um monte de livro de concurso, né? Que todo mundo indicava. Achava que se eu lesse aqueles livros, eu ia conseguir passar no concurso tranquilamente, sem ler a lei seca. Lei de engano, né? Eu fiz a PGM Recife, da minha cidade, logo quando eu me formei.
percebi que todas as questões que eu errei foram questões de decoreba. Eu acertei na prova as questões mais complicadas, a banca foi a FCC, mas eu errei questões assim simples, como, por exemplo, a quantidade de habitantes que precisa ter no município para aprovar um plano diretor, para ter plano diretor, tá? Então eu errei porque eu nunca tinha lido lá os artigos da Constituição que falavam sobre isso. E aí eu não consertei meu erro, continuei lá insistindo, não li a lei seca. Aí passei janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, saiu a prova da PGE Piauí e eu fui fazer. Eu já tinha aí 6 meses de estudo bem concentrada para a procuradoria, não passei na prova também. Por quê? Lei seca. Aí eu olhei para mim e disse assim, não, tem alguma coisa errada, eu tinha que aqui melhorar, vamos analisar, ver o que está faltando. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que ler lei seca todos os dias, que eu não podia negligenciar, eu não podia estar lá estudando na doutrina e não saber os artigos correspondentes. Eu nem pegava, pessoal, os artigos que eram citados na doutrina. Por exemplo, você está lá lendo o livro tributário, ele faz remissão aos artigos do CTN. Eu não tinha nem o trabalho de pegar o vademecum e ler, tá? Porque eu simplesmente ignorava essa parte. E aí isso me prejudicou demais, assim. Eu fiquei muito triste quando eu vi a prova. E disse, poxa, por 3, 4 questões eu poderia ter passado nessa prova aqui da PGE, tá na segunda fase. E realmente meu calo sempre foi a primeira fase. Segunda fase eu ia bem, tá? Eu conseguia passar, geralmente eu subia posições e tudo mais. Porque também você tem um vademecum lá, né? Mas aí quando eu comecei a acertar justamente essa parte dos meus estudos, a estudar a lei seca, tudo começou a fluir mais. E logo depois, no concurso que aconteceu no final do ano de 2014, que foi da PGE do Rio Grande do Norte, eu consegui passar. Porque eu já tinha estudado lei seca. Eu coloquei lei seca todo dia. Eu era a doida da lei seca. Então, eu vivia com a lei seca ali. E outra coisa muito importante. Como lei seca, para mim, era o pior passo dos meus estudos, eu colocava logo como minha primeira atividade. Então, eu já deixo aqui de dica para vocês. Se você tem dificuldade em lei seca, ou se você tem dificuldade em outra seara, faça logo como sua primeira atividade do dia. Então, se você vai acordar e vai ter que fazer aquilo ali, não deixe para depois. Faça logo. Você já vai ficar livre daquilo ali. E o resto vai fluir bem mais, certo? Então, se você deixar para o final do dia, quando você já está mais cansado, já está mais desatento, ou você pode simplesmente dizer, não, amanhã eu faço, deixa para lá. Você não vai fazer, tá? Você vai deixar para outro dia e aquilo ali vai virar uma bola de neve. E fica péssimo, péssimo, péssimo. Certo? Então, usem esse exemplo de colocar logo o que é mais difícil. Ela é seca, a jurisprudência, a doutrina, cada um tem sua dificuldade. Tá? Eu estou falando aqui qual foi a minha. Tá? Então, aí, pessoal, é justamente isso. Quando você é aluno iniciante, e Ilana vai dar umas dicas aqui bem importantes, mas eu só quero fazer um destaque. Eu dou a dica de quando você está estudando a doutrina, o vademecum está aberto, você está sempre complementando, tá? Tá do lado. Então, eu estou lá lendo o livro de Ricardo Alexandre, capítulo lá sobre princípios, imunidades e tudo mais. Ótimo. Se você não está lendo os artigos da Constituição, nada vai adiantar. Não é nada não, mas eu estou dizendo assim, você não vai saber o decoreba que vai cair na sua prova. Então, você pode perder questões por besteira. Então, leia os artigos que o livro fizer remissão. Tá? Abra lá no seu código, grife os artigos, procure as palavras-chave, as palavras que geralmente caem em prova, exceções e tudo mais, tá? Palavras aí. Vai, Lana, pode falar e complementar com aquela questão bem importante aí do... Show de bola. Lei seca, né? O que é que eu penso assim de lei seca? Durante muito tempo, eu estudei lei seca somente no momento que estava estudando a doutrina. Então, eu estudava a doutrina e ali, com o vademecum do meu lado, eu olhava os artigos que a doutrina estava citando. E aí, eu fiquei bitolada a estudar só os temas da semana. E eu acho que o grande lance da história é a gente não estudar não só aquela obrigação ali dos temas da semana, como fazer uma meta extra de lei seca. E como é que pode ser essa organização? Essa organização, primeiro, a gente tem que saber todas as leis secas, toda a lei seca básica de cada matéria. Administrativa é o quê? É PPP, consórcio, é licitação. Constitucional é o quê? A DPF, a própria Constituição. Tributária é o quê? Lei de crimes tributários, execução fiscal, medida cautelar, o de cada tema ali, cada tema, cada matéria. Isso é importante. Depois que a gente tiver essa organização, a gente estabelece semanalmente qual matéria a gente vai estudar como meta extra também. Sem esquecer da Constituição. Eu já falei na live passada, a parte final da Constituição caiu na minha prova oral de São Paulo, né? A parte final da Constituição caiu na segunda fase do Amapá. Então, o examinador está se adiantando. Ninguém quer mais saber da gente princípios e fundamentos da República. O pessoal quer saber da gente o que a gente não está estudando. Então, a gente tem que pensar ali rápido, né? Soltar uma pressa ali, apressar o passo e conseguir chegar nisso. O que eu acho importante de estudar a lei seca, né? A organização de estudar a lei seca. A gente estabelecendo uma meta extra, eu sempre falo isso, não é oficial. Ninguém faz meta extra para cumprir mal feito.
Se a gente faz para cumprir, é para cumprir bem feito, não é não? Então vamos estabelecer poucos minutos diários, mas que sejam qualitativos. Não adianta ir ter um cronograma que hoje tu vai estudar 15 artigos da Constituição, 30 artigos não sei o quê, 20 artigos não sei o quê. No final tu já não sabe mais o que tu tá lendo, não tem mais para onde correr. A gente tem que fazer as coisas com qualidade, que a gente saiba poucos artigos, mas que saiba bem, né? Que esteja organizando e descendo as minúcias. Na hora da prova, o examinador quer saber se o registro é a compra do comprador, é a conta do comprador, é a conta do vendedor. Se a gente não fizer uma associação, se a gente não fizer um mnemônico, a gente tem que saber que muita coisa ali é decoreba pura e não tem para onde correr. Tem que dançar a música do examinador. Ele não está pedindo? A gente tem que estudar, não tem o que fazer. Então, tem que decorar, né? Tem que decorar. Depois esquece. E não tem para onde correr. O que eu acho ainda importante é que a gente dê essa organização. Se vocês perceberem, toda a lei de vocês tem capítulo, tem seção, tem uma organização ali. Vamos tentar extrair o que a pessoa que fez a lei para a gente quis nos passar. Um código florestal, vamos tentar nos extrair. Eu sempre dou o exemplo do código florestal, porque para mim foi uma dificuldade muito grande estudar o código florestal. Né? Eu achei muito grande, me perdi ali. Então é se organizar, ter um estudo mais sistemático, mais justificado. E não sair lendo o artigo adoidado sem ter a noção do que a gente está fazendo. É muito mais fácil para a gente colocar na prática. Qualidade é fundamental. Falaram isso, é perfeito. Qualidade é fundamental. Um outro ponto muito importante. Clarissa defende muito a tese que a gente tem que saber a lei toda. Mas a gente também precisa aprimorar. A gente tem que saber o que cai em prova. Os artigos se repetem. Vamos fazer questões. Vamos marcar a nossa lei seca. A lei seca é nossa, né? Cada um tem seu material. Cada um tem seu vadimeco. Mas vamos fazer com especificidade o nosso material para a gente ter contato, ter memória visual. Eu sei hoje onde está tal matéria no meu vadimeco. Às vezes, aquilo de cor até te ajuda. Na prova só tem uma exceção, aí tu lembra assim, não. Tu pode não lembrar com exatidão, mas tu lembra, não. Aquele artigo lá tem 2 exceções, eu lembro muito bem, está marcado de laranja no meu código, e tu acerta a questão, né? Então, ninguém vai para a prova sabendo as 100 questões. Às vezes, a gente sabe ali perto da nota de corte, porque aqui eu não estou falando de gênio. Estou falando de pessoas que estudam, né, que fazem aquela batalha todo o tempo ali. Vou falar de vadimeco, Mila, tu sabe qual é a minha opinião sobre isso, né? Então, essa organização da própria lei seca. O que é interessante também? A gente já pode falar também do Vox Juris. Quando no final do dia a gente estiver cansado para estudar a própria lei seca, olhando, se tua lei seca já estiver marcada, já estiver organizada, já saber onde tá, tu já sabe ali direitinho onde está cada coisa, pode ouvir. Eu sou uma pessoa que sou muito auditiva. Se alguém me contar uma história e eu fechar aqui meus olhos, eu consigo criar a história na minha cabeça. Então vamos criar também a história da lei seca ali, né? Trazer mais realidade para a nossa lei seca, para diminuir um pouco a dificuldade daquele estudo, né? No tocante a vadimeco, por que eu considero fundamental, não sei se Clarissa é de acordo com a minha opinião, o que eu acho fundamental do vadimeco, da gente saber manusear o vadimeco. Na segunda fase, e a gente já tem que pensar positivo, já tem que pensar lá na frente, né? Na segunda fase, tu só leva uma arma para a guerra. Como é que a gente vai para a guerra sem mexer na nossa arma? Não tem condição. A pessoa pode até estudar pelo computador, mas saber mexer no vadimeco dela, ela vai saber. Ah, Ilana, mas eu sei manusear meu vadimeco. Tu sabe onde é que tá tal coisa no teu vadimeco? Porque no meu eu sei. Então a gente tem que ter contato. Isso vai facilitar a nossa vida numa segunda fase. Clarice está rindo, e também não ficar mudando muito o vadimeco, né? Tem gente que quer mudar o vadimeco de 6 meses. Isso só vai lhe prejudicar. Porque você vai ter que grifar tudo de novo, você vai ter que manusear tudo novamente. Eu vou pegar meu vadimeco porque o bichinho aqui é cansado. Eu concordo com tudo que Ilana falou. Meu vadimeco é desvendado. Pessoal, deixa eu acrescentar umas coisas aqui. Essa questão da lei seca, eu gostava de estudar muito a lei seca diluída. Eu passo isso muito para todo mundo, né? Que vem conversar comigo, pede dicas. Teve gente, isso me marcou muito quando eu comecei a estudar. Teve um amigo meu que estava na mesma sala de estudo, que ele virou para mim e falou assim, poxa, Clarice, eu vou ler agora a tarde toda a lei de sociedade anônima. Eu olhei assim para ele e disse assim, como é que tu vai ler a lei toda de sociedade anônima uma tarde? E tu vai conseguir, porque assim, pra mim é impossível, né? Eu nunca li nem a lei de sociedade anônima, só li os artigos principais. Então eu li, mas passou uma tarde toda lendo a lei de sociedade anônima. Minha gente,
Isso me marcou tanto que eu disse assim, não, eu acho que eu estou fazendo o negócio certo, que é justamente de diluir a lei seca ao longo da semana. Então, por exemplo, como é que eu fazia? Eu chegava, minha primeira meia hora do dia era lendo a Constituição. Eu criei um hábito de ler a Constituição todos os dias. Tinha dia que eu não lia meia hora, não. Eu lia 20 minutos, eu lia 15, mas eu lia alguma coisa. Uma coisa importante também. Ilana falou para ler sempre os assuntos que estão atrás, geralmente, das leis, do código e tudo mais. Isso é muito importante. Isso aqui é uma dica valiosa. Muitas vezes a gente foca muito no começo dos artigos, tanto do Código Civil quanto do CPC, sabe tudo lá da parte geral do Código Civil, por exemplo. Mas a gente esquece dos artigos principais lá da parte de direitos reais, né, daqueles artigos lá de contratos, a gente negligencia total, contando com a sorte que não vão cair em prova. E aí, quando você chega na prova, cai o quê? Cai justamente aquilo ali. Então, a minha dica é, quando você estiver lendo a lei seca, alterne. Começa do primeiro artigo, vai para o último, depois volta. Vai voltando, vai dos últimos artigos e voltando. Constituição, então, por exemplo, a Constituição, você pode começar do final no lugar de ir para o começo. Então, isso é bom para quem já tem o hábito. Não para quem está começando. Tipo, aluno iniciante eu não recomendo. Mas se você já tem umas leituras de Constituição boa e tal, você já sabe onde é que você está errando, então vá logo no ponto que você precisa melhorar, que você precisa fixar mais, tá? Então a minha dica é essa, dilua a lei seca. Tem muita gente que pergunta, quantas horas? Tudo vai depender da quantidade de tempo que você tem por dia para estudar. Eu recomendo. Abraço, Danilo. Eita, Danilo, maravilhoso. Eu vi que a Natália também está presente aqui, tem muita gente presente. Beijo para todo mundo. Gente, é o seguinte, então, o que eu estava falando, dilua a lei seca, tá? Dilua a lei seca. Faça meia hora da Constituição, meia hora do Código Civil, por exemplo, tá? Eu estou dando aqui por tempo, porque eu fiz comigo por tempo. Tem gente que não faz por tempo. Por exemplo, fica agoniado lá com a quantidade Vamos falar de minutos. os prós e os contras de ser por tempo ou por artigo, que eu acho interessante. Porque por que a gente fazia por tempo e não por artigo? Porque por artigo, meio que a pessoa está sob pressão. Já pensou se ela tem 30 artigos para estudar e no 20º ela já cansou? Ela já não está mais absorvendo nada. Aí fica meio cumprir tabela. Eu não concordo muito com essa história de cumprir tabela. A gente tem que fazer o negócio direito, né? Quantas vezes a gente abre a mesma lei, é qualidade, é fazer bem feito. Não dá só para cumprir cronograma, para cumprir só meta ali, para dizer que lê os artigos. A gente tem que ler e, de fato, saber os artigos. E ter constância naquilo dali. Ninguém vai virar mestre em lei seca pegando a lei uma vez, não, assim. Tem muita gente que acha que na primeira leitura já vai decorar tudo, né? Também não adianta, você não vai decorar. Você pode ler 5, 6, 7 vezes. Por exemplo, eu li a LRF, a 4320 na véspera, era entrando na prova além das leis, porque senão eu não conseguia decorar aquelas duas. Era um negócio assim impressionante. E ainda errava em prova. Então, assim, dilua. A quantidade de tempo depende muito da quantidade de horas que você tem por dia para estudar. Eu preferia fazer como Ilana, estudar por tempo e não estudar por artigos, para não criar uma ansiedade desnecessária. Eduardo tá pedindo para mandar um abraço, um beijo muito grande para Eduardo, querido amigo aí, aprovado aqui na PGE São Paulo. Maravilhoso. Gente, então voltando. Eu recomendo pelo menos 1 hora, tá? De lei seca de meta extra. Se você tem aí um bom tempo para estudar. Se não, estude pelo menos meia hora, tá? Uma dica muito boa, a Ilana falou do VocJus. Quando eu estudava, eu não estudava pelo VocJus, não ouvia pelo VocJus. Eu fazia o seguinte, eu ia lá no site do Planalto, baixava o áudio, a Constituição em áudio, colocava no pendrive. E aí, toda vez que eu entrava no carro, meu som já automaticamente começava a falar da Constituição, tá? Uma vez eu fui dar carona pra alguém, a pessoa disse assim, como assim, Clarissa, tu tá ouvindo a Constituição do carro? Eu disse, né? Eu vou indo pra sala de estudo, ouvindo. Hoje em dia também tem um buscador que dá pra você ouvir, mas é tema pra outras discussões. Mas eu acho que... sofrido. Diluir a lei é muito bom. E assim, fazer isso que eu disse pra vocês, começar sempre de trás pra frente, ou pelos capítulos ou pelas seções de cada código das leis que vocês têm mais dificuldade, para quem já se conhece mais, já sabe mais o que está errando, certo? Então, sempre estabelecer metas extras. Não fique só naquela coisa de, eu estou com a doutrina aqui e vou lendo os artigos correspondentes. Se desafie todo dia a fazer algo a mais. Então, se você consegue ler meia hora da Constituição, leia todo dia. Vou acrescentar mais meia hora aqui do CPC. Lembrando que é tudo hábito. Não é na primeira vez que você vai conseguir fazer tudo bem perfeito, né? A semana maravilhosa. Né? Completando o negócio que tu disse, que de 1 hora, quem tem tempo para fazer 1 hora diária, que seja também metade, né? Metade, Constituição, CPC, Código Civil e outra metade, que era um ponto que eu já queria destacar também, mandar um abraço aí para Bruno Betti, melhor professor que existe de administrativo. O que eu queria falar contigo sobre essa outra metade? A gente estava comentando qual lei seca colocar na meta extra. Né? Eu imagino que dê para a gente concatenar alguns assuntos. Por exemplo, assuntos que são muito legalistas, financeiro, ambiental, Código Civil, tem que ter meta extra diária.
Outro assunto, assunto que a gente tem dificuldade, assunto arenoso, direito financeiro. Direito financeiro, eu defendo demais direito financeiro. É a matéria que tem um custo-benefício absurdo. Só tem 4 temas, só tem 2 leis e os artigos da Constituição. Então, direito financeiro, como é que a gente faz para aprender aquele monstro Enfim, fazendo questão e sabendo o que mais cai, né? Sabendo ali aprimorar a lei. É fácil colocar direito financeiro na prática, a gente sabe que não é. É muito complicado visualizar. Abstrato, né? Abstrato. Né? Eu não... E assim, a minha dica vai, tá, pessoal? Eu sou muito sincera, é decorar. Tem coisa que você não vai aprender. Sinceramente, Decora financeiro pra mim pronto. foi assim, decora. Quando eu coloquei na minha cabeça, eu disse, quer passar ou não quer passar no concurso? Aí eu virei pra mim e disse assim, eu só vou passar quando eu decorar isso aqui. Então eu vou decorar a receita, despesa, tudo. Tinha hora que eu já sabia de decorado, mas assim, eu tinha que sempre estar lendo, tá? Por isso que eu digo, a constância, a repetição é que vai fazer com que você acerte a questão. Não é você ler uma vez. Muita gente chega para mim e fala assim, não, Clarice, eu passei uma semana lendo as leis de direito financeiro. Aí eu disse, faz quanto tempo que isso aconteceu? A pessoa, 3 meses. Eu disse, esqueceu tudo, não vai adiantar de nada. Tipo, é melhor você ter uma constância, né? Clarissa me perguntou direito financeiro treinando para prova oral, né? Aí ela perguntou restos a pagar. Aí eu respondi, porque isso aí eu sabia. Ela, Luana, agora me explica. Aí eu, eita caramba, mas agora não dá mais, sabe? E na hora eu tremi na base para responder. Enfim. É assim mesmo. Pois é, financeiro. Diga, por favor. Não, o que é interessante a gente trazer também para aqueles assuntos de meta extra diária, aqueles assuntos que a gente tende a ver no final de algum curso e que são muito importantes. Por exemplo, recursos. Recurso é importantíssimo, a gente vê só final de extensivo. Então, trazer já para agora ter contato com essas matérias, né? É você ter a legislação paralela. É tipo, você não ficar só dependendo da doutrina. Isso para quem é aluno iniciante, principalmente, né? E aqui vamos entrar... É paralela. Você faz uma lei seca paralela ao que você está estudando na doutrina. Tem a lei seca correlata e tem a lei seca paralela. Pronto, perfeito. Vai dar certo assim. Perfeito. E lembrando, gente, que é decoreba mesmo, tá? Tem que decorar. Infelizmente, concurso, como eu venho dizendo já há muito tempo, isso eu vi na prática, não vai medir o quão inteligente você é, ou se você vai ser um ótimo profissional ou não. Não, tá? Vai medir a capacidade que você tem de decorar, de memorizar coisas ali naquele curto espaço de tempo para passar na prova. Lógico, a prova discursiva é outra coisa, é completamente diferente. Prova oral mas você você tem que ir pro passo a passo, você não tem que passar na objetiva. Na objetiva você vai ter que decorar muito, tá? Então, lei seca, assim, é fundamental. Aí, assim, já entrando... Diga. Um outro ponto, só para finalizar essa questão de lei seca, Clarissa, que é sempre importante a gente fazer associação. Por exemplo, quando que a lei de PPP, o plano plurianual, LDO, vai ser colocado? Quem faz aniversário nesse mês, associa logo com aquilo. Eu associava com tudo, né? Eu associava com nome, associava com alguma coisa. Então é interessante que a gente faça associação. Muita gente me pede meus mnemônicos, mas mnemônico é nosso. Se eu for explicar meus mnemônicos para vocês não vão entender. Não vai entender. Ninguém vai ter noção do que é. A gente falou muito do aluno iniciante, né? Para já traçar metas extras, diante aí da sua capacidade também, da questão do tempo. Para os alunos intermediários, pessoal, a minha recomendação é: faça muita meta extra. Analise, você já se conhece mais, você já sabe quais são as matérias que você está errando mais. Através da resolução de questões, você consegue perceber o que é que você precisa melhorar. Então, se seu ponto fraco está sendo, por exemplo, em civil, aumente a quantidade de leitura de lei seca em civil. Use aquela dica de ir logo para o que é mais difícil, para o que você precisa melhorar, certo? Faça a leitura constante, a repetição e a revisão dos artigos também, certo? E assim, quando você já começa a se conhecer mais, a fazer simulados e tudo, você consegue ter um dinamismo maior no seu estudo. Você consegue mesclar mais as leis. Então, por exemplo, aqui eu dou um exemplo. Quando eu comecei aí a já passar para as provas e tudo, já tinha o hábito de ler lei seca. Antes eu não lia, assim, muitas leis ao mesmo tempo, mas depois ficava uma bagunça, sabe? Eu começava com a Constituição, já ia para o CPC, já pegava a lei de previdenciário, já pegava uma de administrativo, ia lendo, aquilo ali se tornou um hábito, tá? Eu gostava de estudar muito alternado, eu tinha esse perfil, certo? Tem gente que não, prefere se concentrar primeiro com 2, 3 matérias por dia, depois passar para outra. Cada um tem o seu método. Não tem aqui fórmula mágica de dizer, eu vou estudar 10 matérias por dia e vou passar. Não. Mas, por exemplo, eu cheguei numa hora do meu estudo que eu estudava muita coisa ao mesmo tempo, certo? Então, eu conseguia ter esse dinamismo, eu não me cansava tanto. Então, assim, para mim era muito maçante pegar uma hora e ficar lendo lá a lei de previdenciário. Eu preferia ficar diluindo. Claro, mas sabe o que é importante que tu conseguias fazer isso com muita tranquilidade? É quando a gente faz também um estudo de qualidade e sabe o que é cada coisa de cada coisa. Por
por exemplo, que vai ver alguma coisa ali na lei de recursos hídricos que já vai dar para comparar com o Código Florestal. Não vai mais se confundir. Isso é qualidade nos estudos, a gente saber associar, organizar, né, o que está estudando ali. Eu trabalhava e estudava, Arlete. E aí, gente, para quem já está mais avançado aqui de dicas mais práticas, por exemplo, edital saiu. E aí, Clarice, o que é que eu faço? Né, edital saiu, vamos agora focar em quê? Questão lei seca. Prova objetiva, minha gente, não vai cair muita doutrina, não. Tá? Vai cair jurisprudência? Vai. Se você é então, mais ainda. Mas, assim, se você for fazer uma prova da FCC, você tem que ter um caráter interpretativo, sim. Você precisa de uma base, sim. Mas naqueles 3 meses ali que antecedem o edital, você tem que dar um gás muito grande em resolver questão, que a gente vai falar sobre isso hoje. Mas você tem que fazer muita leitura da lei seca. Aí o Vox Juiz ajuda muito. Então, você tem que utilizar o seu tempo livre. Se você está em casa, sei lá, arrumando a sua casa, por que não ficar escutando? Eu sou muito favorável disso, né? De, tipo, fazer milagres com o tempo. Se você tem tempo, está no carro, vai ouvindo a lei seca, né? Tem hora para relaxar? Tem também, né? Mas precisa aí otimizar. Diga. Mas a pessoa tem que ter cuidado também, porque senão ela fica bitolada, só ter aquela vida, entendeu? Já teve fase que eu ia lavar a louça e botava um negócio. Ia fazer não sei o quê e botava um negócio. Aí eu achava, aquilo já tava me dando uma ansiedade que eu achava que eu tinha que preencher todo o tempo na minha vida. Aí a gente precisa também ter controle emocional. Alguém me perguntou aí se eu fiz algo para ter controle emocional. Muito, 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 sabe? Clarissa sabe muito bem, para mim era meu calcanhar de Aquiles. E é interessante que até nos nossos estudos a gente coloque que a nossa mentalidade, que a nossa mente é a coisa mais importante. Pode seguir aí. Se você não estiver bem, se você não estiver equilibrado emocionalmente, você pode estudar tudo, certo? Saber tudo. Você vai estar nervoso na hora da prova, você não vai conseguir aplicar seu conhecimento, certo? Eu tenho muitos exemplos para dar sobre isso também, mas assim, vamos ter outras oportunidades para conversar sobre controle emocional, verdade. Com certeza. Mas é um ponto... Eu tô aqui, porque controle emocional, isso aí eu entendo, hein? Então assim, pessoal, quando já saiu o edital, tudo bem, eu concordo com isso que a Ilana falou, que a gente tem que ter equilíbrio, eu sou muito favorável a isso. Mas eu também sou favorável a você ter tempo para tudo. Se você é organizado, você vai conseguir ter tempo para tudo, certo? Lógico, colocando suas prioridades sempre como prioridade, né? Em primeiro lugar, nunca deixando lá para o final do dia. É como eu disse, faz logo o que é mais difícil para você, logo quando você se acorda. Ou, por exemplo, se você não consegue, que você já tem que ir para o trabalho, a sua primeira atividade do estudo, não deixa para fazer lá no último horário do dia, não. Faz logo no começo, certo? Então, é a minha dica aí principal para que você mantenha um hábito, né? Acho que a gente falou bastante de leitura e lei seca. Tem gente perguntando vadimeco. Alguém mandou nas perguntas falando sobre ou ler no vadimeco ou ler no Word. Né? Pegar a lei, dar Ctrl+C, Ctrl+V pro Word. Eu acho isso muito particular de cada um. Eu não gosto de dizer assim, faça pela leitura do vadimeco, faça pelo Word. Não. Acho que você tem que testar e saber o que é melhor na prática para você. Se você consegue absorver mais grifando no Word, você consegue mais. Eu tenho um aluno que faz isso, tá? Já me mandaram até a lei toda grifada e tudo mais. Acho que Lana até tem uns exemplos aí disso também. Mas, assim, eu não fazia no Word. Era para decorar. Um ponto importante. Boa, Clá. Me perguntaram como que eu decorava, por exemplo, coisas muito extensas, competência ali na Constituição, aquelas competências ali, comum e tudo mais, privativa, eu coloquei uma cor de cada. E aí eu associava pela cor. Depois, agora já no final, eu já sei justificar. Né? Eu já sei que produção e consumo é ali concorrente, eu já sei o que é cada coisa. Mas no início, que para mim deram uma decoreba mesmo, eu coloquei cada uma de uma cor e fui aprender a diferenciar o que era cada qual. E as coisas vão melhorando, né? Tem gente falando aqui, mas eu tenho muita dificuldade em ler lei seca, de decorar. A primeira vez é difícil mesmo, certo? Mas depois, quando você já tem um estudo completo e tudo mais, você consegue concatenar melhor as ideias, você consegue absorver melhor a lei seca, certo? Como eu disse, é uma rotina, é um hábito. Tem que ser diário, para aquilo ali ter uma hora que já está tão internalizado que você vai conseguir já aplicar na prática. Você vai saber, como a Ilana falou, tem memória visual, certo? Então, assim, eu só não recomendo você ficar adotando muitas técnicas. Uma hora faz no Word, outra hora faz no Vadimeco, depois muda, pega outro Vadimeco, depois faz, sei lá, sabe? Não faça. Adote uma técnica que você acha que seja melhor e siga com ela até o final. Muita gente pergunta, o que é melhor grifar? Né? Isso é uma pergunta muito clássica. O que é que eu grifo? Grifo tudo, não grifo tudo? Clarice, eu não sei grifar. Vou grifar aqui tudo que é importante, meu Vadimeco está tudo importante. Acho que Ilana pode falar bem sobre a questão aí das exceções e tudo. Fala aí, Ilana, um pouquinho. Eu vou só responder aqui, alguém está me perguntando no cronograma. É bom estabelecer ali no domingo, é o que eu estava falando, estabelecer no domingo que estudar ali na semana, ou na quinzena, ou no mês. É bom ter essa organização, sim. Na questão de grifar, gente, eu usava 3 cores, né? Eu usava o amarelo pro clássico, né? Que era o que era importante, mas o que era importante não era o artigo todo.
Eram as palavras mais importantes da parte do artigo. Porque se você grifasse o artigo todo, não tava. O Vadmec ia sair todo grifado, né? E eram só as palavras mais importantes. E eu tentava dar uma sequência de leitura para o que eu marcava, entendeu? Tanto no material quanto na lei seca. Por exemplo, no material, não fazer não sei o que, não sei o que, não, só o que era mais importante. Então eu grifava isso de amarelo. Todas as exceções dos meus materiais e do meu Vadmec está marcado de laranja. Vocês podem escolher uma cor. Para mim era laranja. Então, tudo que eu via no meu material estava marcado de laranja, eu sabia que era exceção. Salvo, exceto, exceção, tudo era laranja. E rosa era o que era muito importante. Eu nunca tive cor para prazo, não. Para essas coisas, não. Eu nunca tive. Eu já tenho um amigo meu que já pensou mais na frente. Rafael me disse que usou uma cor para o STF e uma cor para o STJ. O artigo que tinha alguma decisão do STF, Clarissa tá que nem eu, quando fica lendo os comentários e a outra tá falando, sabe? Eu ficava matando de rir. O artigo tinha alguma decisão importante do STF, ele marcava de uma cor. Ou o artigo tinha uma coisa muito importante, uma decisão muito importante do STJ, ele marcava de outra cor, já pensando numa eventual segunda fase. Então, a marcação, eu acho que é basicamente isso, é uma coisa um pouquinho mais organizada. Não sei se cada um consegue botar na prática, né? Olha, eu nunca tive algo chave como você tinha, por exemplo, em cor. Eu grifava na doida. Eu pegava os que eu tinha lá e ia grifando. Ah, era azul, ia. Eu não pensava muito, não. Eu grifava. Tá? Por exemplo, eu já tive uns amigos, e aí eu posso falar... Dá pra ver, ó. Olha, ó, salva, exceto aqui, ó. Aqui rosa, que era muito importante, eu usava. Minha unha linda. Ó, pra gente fechar aqui, lei seca, já começar a questão, porque eu não quero estender muito, mas quando eu passei nas provas, que eu já estava em prova oral e tudo, meu Vadmec já estava todo riscado, eu tinha um amigo que foi em primeiro lugar, quer dizer, tenho, né? Um amigo que foi em primeiro lugar na PGE do Acre, André, já deu depoimento aqui, tô esperando um vídeo dele também, não sei se ele tá presente aqui na live. Mas André pegou todos os meus vademecums. Eu disse, André, tu queres meus vademecums? Ele quer, porque eu não tenho trabalho de grifar. Eu não tenho trabalho de grifar, já tá tudo grifado. Então eu leio, já vou decorando e tal. E era assim, tá? A gente dividia as apostilas. Já tem o segredo pra você em primeiro lugar. Ele pegou todos os meus códigos. Então, para você ter noção, que depende de cada um. Por exemplo, para André, não era negócio ele ficar grifando. Ele não gostava de grifar. Ele já queria pegar um negócio lá todo grifado, de qualquer forma, porque eu não tinha nenhum método de, vou grifar de amarelo, vou grifar de verde. Não. Era na doida. Sei lá, era roxo. Depois, teve um amigo meu que olhou pro meu Vadmec e disse assim, Clarissa, como é que tu consegue entender? Eu disse, não sei, mas eu entendo, dá certo. Então, tipo, cada um tem um método. Claro, e aí André pegou e era muito engraçado, porque era assim com tudo, tá? Depende muito da personalidade, do jeito como a pessoa estuda. Porque a gente dividia material também de rodada. Então, na época, a gente fazia rodada para, sei lá, segunda fase da AGU. E aí a gente dividia. Aí André pegava e falava assim, lê primeiro, grifa tudo, depois tu me dá que eu só vou ler teus grifos. Eu, beleza. Aí eu pegava, lia, grifava. Aí, adoro, porque já tá tudo grifado aqui, eu não preciso ter tempo. Perder tempo, né? Então, assim, depende de cada um, certo, minha gente? Então, eu não vou dizer aqui pra você, melhor grifar da cor tal. A melhor forma você vai achar, tá? Não existe isso de... Clarissa, se eu não grifar nada, não vou passar? Não. Eu conheço gente que nunca grifou nada, nunca pegou nem o lápis pra passar um risco. E passou do mesmo jeito. Só bique, conquistando raiz. Agora tem aquelas táticas pra gente tá fazendo... Ouvi. Então, assim, tem as táticas. Fiz questão, errei muito. Vou lá, grifo o artigo que eu errei, grifo as exceções, grifo salvo, defeso, né? E tudo mais para chamar a atenção na hora que eu tô lendo. Massa, beleza. Mas eu já vi pessoas que, por exemplo, esse meu amigo que olhou pro meu Vadmec e disse que não estava entendendo nada, para ele era como se fosse mais difícil ele entender daquela forma do que o Vadmec todo limpo. Então, a pessoa tem que o quê? Se conhecer. Se você não se conhecer durante o percurso para concurso, e eu tenho certeza que você vai se conhecer, porque é um tempo de muito autoconhecimento, aí as coisas podem facilitar bastante. Certo? Então vamos lá, vamos partir. O que tu achas do Vadmec da primeira fase e da segunda fase? Eu tenho uma opinião formada, fala tu aí. Eu usei o mesmo, Sério? sabe? Na prova, assim, eu usava sempre o da RIDE, eu usei o mesmo. Agora, na prova da PFN, a gente não podia arriscar nada na segunda fase, não podia nem ter remissão, não podia nem ter vídeo, nada. Os procuradores estavam lá na porta, sempre fiscalizando tudo. Estava expresso no edital da ESAF. Então, acabei levando um Vadmec com extra, mas, assim, eu tentei riscar tudo, sabe? Foi perto da prova da AGU, mas eu usei o mesmo Vadmec. Eu usei. E, assim, o meu não deu dava. certo. O meu não dava. Por exemplo, eu marco os artigos que mais caem em prova, sabe? Aqui tem FCC, tem VUNESP e tudo mais. Não dava para eu levar um material desse. Então, eu tive que comprar um outro Vadmec, até estava mais atualizado, logicamente, para usar na segunda fase.
Pronto, beleza, pronto. Então vamos lá. Estão tirando onda aqui comigo, dizendo que eu sou organizada, mas aí eu não tinha cor para me organizar no Badimec, tá vendo? Cada coisa tem. Era organizada para montar meus horários. Agora, para ter cor, para marcar, nunca tive essa preocupação, não. Minha preocupação era mais em decorar. Sentava lá e decorava, certo? Mas cada um faz da melhor forma. Bom, vamos lá falar um pouquinho de questões aqui, né, Ilana? Que é o nosso outro tópico, tá, pessoal? A gente tentou falar o máximo. Quase 40 minutos aqui só falando de lei seca, é um tema muito importante. Não deixem de fazer a leitura. Tenho certeza que as dicas aí ajudaram bastante, certo? Vamos lá, questões, né? Vou começar falando aqui, tá, Ilana? Depois você entra aí. Show de bolas, vai lá. Gente, o momento mais importante do estudo de vocês é fazendo questão, tá? Eu acho que é o momento que a gente tem aí para sedimentar os estudos, ver como é que a gente está se saindo na matéria, ver como é que a gente absorveu ou não o conteúdo, saber como aquilo ali cai em prova. Porque não adianta você ser expert, saber dar uma mega aula, mas você não sabe como o CESP, como as outras bancas vêm aí cobrando em prova, né? Então, como é que você vai saber encarar uma prova objetiva e conseguir realmente acertar o que você precisa para livrar o corte, certo? Então, a minha dica principal, não faça questões no mesmo dia que você estudar, certo? Muita gente, assim, eu considero como um erro, tá? Mas aqui estou falando eu, Clarissa. Tá? Tem gente que não. Eu conheço várias pessoas, inclusive, que fazem diferente. E passaram também. Certo? Mas eu acho que a forma mais eficaz não é fazer questões no mesmo dia que você estudou. Fica muito fácil. Por exemplo, acabei de estudar aqui poder constituinte. Vou fazer 20 questões de poder constituinte. Você vai acertar 19 ou 20. Tá? Porque você acabou de estudar. Você sabe todas as classificações, você sabe tudo. Pode ser a primeira vez que você estudou, né? Eu digo que não é o nosso cérebro que está marcando a questão, é o nosso olho. A gente acabou de olhar aquilo dali. Então, a gente vai marcar porque a gente acabou de olhar. Só serve para duas coisas. Massagear o ego, achar que a gente está fazendo 90 e poucos por cento, está muito bem, controle emocional, que sempre diz. E para ter cabeça de examinador, ter feeling ali do que o examinador gosta. Mas de efetividade dos estudos mesmo, eu não vejo nenhuma, não. Muita gente chega para mim e fala, Clarissa, eu faço questão no mesmo dia. Eu terminei de estudar lá o assunto, faço questão. Eu disse, vamos mudar. Quando você mudar, você já vai começar... Eu fiz isso com o Ilana também. Você já vai começar a perceber um pouco a diferença no seu estudo. Então, aqui, pessoal, uma dica valiosa. Não faça questão no mesmo dia que você terminar de estudar. Tá? Terminou de estudar, dá 1, 2 dias e faz questões. Você já vai esquecer um pouquinho. A mente da gente, de um dia para o outro, já esquece em torno de 25% a 30%, tá? Do que a gente estudou. Clarissa, mas eu vou errar, vou ficar mal, vou ficar triste. Tinha uma amiga que dizia isso, né? Não, vou fazer questão no mesmo dia, que eu tenho que me sentir bem aqui. Gente, você não pode ter medo do fracasso, não. Se você tiver medo de fracassar, se você tiver medo de fracassar, você vai fracassar, sabe onde? Na hora da prova. E você não quer fracassar na hora da prova. Você quer fracassar agora para na hora da prova você errar. Você ser vencedor. Então, quantas pessoas aí de sucesso fracassaram para poder conseguir alcançar seus objetivos? Certo? Não tenha medo de errar. A hora de errar é agora. Clarissa, mas meu percentual lá no que concursos tem que estar pelo menos 70%, 75%. Não adianta, certo? Você precisa... Eu vou falar depois da reta final aqui, eu tenho uma dica muito boa para a reta final de questões, tá? Se acalme aí que vai dar certo. Colocou em mim, fez em mim. Mas assim, é o que eu sempre digo, não adianta você ficar com medo. Mas eu tenho medo, não vou conseguir depois encarar outro estudo, porque eu fui muito mal nas questões. Gente, quando você erra, você redobra a atenção do que você errou, certo? E é como eu digo, vale mais errar agora do que errar depois. Então, cuidado com isso, tá? Muita gente pergunta também, quantas questões eu preciso fazer por assunto? Né? É a pergunta clássica. Clarissa, quantas questões a gente faz depois de terminar o assunto para poder fixar bem a matéria? A minha resposta sempre é o máximo que você conseguir, tá? Eu nunca digo assim, faça tipo 20, 30, 40 questões. Não. Se a pessoa quer um número, eu digo, faça pelo menos 30, faça pelo menos 20, tá? Dentro do seu tempo aí esperado. Eu vou dar aquele exemplo de Atos, que é exatamente sobre isso, para a gente saber ter a humildade de quando a gente está bem na matéria e de quando a gente não está bem na matéria. Atos era uma matéria que, para mim, é base de prova. Não tem como a gente ir para uma prova e errar Atos. E eu já tinha estudado Atos, já tinha revisado Atos administrativo. E aí ia para a prova e errava. Ia para a prova e errava. Ia para a prova e errava. Teve um dia que eu falei, não, nunca mais eu erro. André entra na live. Nunca mais eu erro... Nunca mais eu erro questão de atos administrativos. E daí eu fiz, assim, mais de 200 questões de atos. E aí teve agora no Amapá, que a FCC adora um administrativo diferente, né? Colocou uma questão de atos de percentual. Bora, Ana! Colocou uma questão de atos lá, que o percentual de acerto foi baixíssimo, né?
E aí eu acertei a questão de atos. Então eu livrei aquele meu calo ali. Então a gente precisa se conhecer. Tinha matéria, eu também não era tabelada com quantas questões, não. Tinha matéria que eu fazia 30 questões e eu sabia que eu estava muito bem. Mas tinha matéria que eu estava na 40 e estava achando que estava ruim. Então eu ia até onde eu conseguia para superar o assunto. Aí tinha coisa que eu falava, não, tenho que estudar de novo, que eu não fiz, foi estudar direito. Né? A gente tem que ter essa humildade para ter essa sensibilidade aí. E uma coisa muito importante, quantidade também não quer dizer qualidade, como a gente já falou aqui, para lei seca, para tudo, vale isso para concurso. Né? Não adianta você fazer 40 questões e não saber realmente o que você errou e procurar o erro de verdade, é melhor que você faça 10. Mas que as 10 você analise com cuidado cada item, que você vá atrás do seu erro, certo? E é melhor, pessoal, eu sempre faço essa pergunta para os alunos, né? Todo mundo ri quando eu faço. É melhor acertar uma questão no chute ou errar? Né? Sempre as pessoas falam, é melhor você errar. Então, muita gente fica perguntando, mas quanto eu preciso ter de percentual para poder estar bem nas provas, para poder estar bem. Eu digo para também não se preocupar com percentual, certo? Durante toda a minha trajetória para estudar para concurso, eu só me preocupava com quando eu fazia simulado, tá? Quando eu fazia um simulado geral, global e tudo, aí eu me preocupava. Mas durante o meu estudo da semana, que eu ia sempre estudando, fazendo questão, eu não me preocupava com percentual, eu me preocupava se eu estava realmente aprendendo. Se eu realmente aprendia, para mim não importava se eu tinha errado, se eu não tinha errado. Eu sabia lidar bem com o meu fracasso. Tá? Eu lidava bem, eu passava, superava, passou. Não é isso que eu escolhi para mim, não é passar num concurso público. Então eu vou ter que errar mesmo para poder chegar na hora e acertar, certo? Então muita gente pergunta isso, mas eu preciso estar fazendo quantas questões, percentual. Eu digo com muita sinceridade, não ligue muito para isso não. Tá? Quando você estiver fazendo simulado, tudo bem, analise, veja o que é que você está no geral, né? E Ilana vai falar sobre isso também, sobre outra questão. Mas, assim, tudo depende também da questão do seu envolvimento com a matéria, certo? Veja só. Clarissa, quando eu tô... vou dar meu exemplo, tá? Eu gostava muito e gosto de direito ambiental e de direito administrativo. Então, para mim, era, tipo, super prazeroso estar fazendo questão, lendo e tudo mais. Eu não tinha problema nenhum. Ler lei seca, né? Muita gente não gosta de ficar lendo lá, o Código Florestal e tudo, eu gostava. Tá? Mas não gostava de financeiro. E aí, o que é que acontecia? Quando eu ia fazer questão, para mim era muito mais fácil, certo? Então, eu tinha uma afinidade com a matéria. Não importava se a questão era fácil, se a questão era muito difícil, eu conseguia acertar bem mais do que quando eu estava fazendo empresarial e financeiro, certo? Pegava lá 20, 30 questões de empresarial, sei lá, acertava 5, 6, beleza, tá? Eu aprendia com os meus erros e pronto. Chegar na prova também você não vai acertar tudo não, né? Você só tem que acertar o suficiente para passar, tá? Então, eu sempre digo isso, depende também da qualidade, do envolvimento, da afinidade com a matéria, depende do assunto que você está estudando, tem assunto que é mais difícil do que outro da matéria, depende da banca que você for fazer. Eu acredito muito que a gente tem que ser especialista na banca, certo? Quem quer fazer prova do SESP, faça muitas questões do SESP. O SESP é diferente da FCC, certo? É diferente dos outros concursos. Então, saiu o edital, tem que caprichar ali na banca, tá? Você tem que ser especialista na banca. Lógico, se não tem muitas questões da banca, faz de outras bancas, tá? Mas tenta fazer o máximo que você conseguir da banca. Faça questões atuais. Tem gente que faz só prova verdadeira e falsa. Aí não faz questão de ABCDE. É um erro também. Faça tudo. Faça ABCDE, faça verdadeiro e falso. E aqui vai uma dica aí para o pessoal que quer fazer prova da AGU. Muita gente pergunta. Gente, façam prova de magistratura federal. Tá? Muitas vezes cai questão aí que foi cobrada para juiz federal e cai na AGU. Tá? Uma dica especial aí para quem quer carreira federal de procurador, certo? Então, o pessoal fica fazendo só prova de procuradoria. Eu fazia muita questão do TRF. Demais, certo? Principalmente das matérias aí periféricas, como a Ilana já falou, certo? Então, tudo vai depender da sua afinidade. Muito cuidado com isso. Pode falar aí, Ilana, complemente à vontade. O que eu fazia, assim, é que eu fazia metade. Por exemplo, se eu tinha ali um determinado horário para fazer as questões do dia que eu tinha mesmo, né? Eu fazia metade do horário de todos os cargos, né, dos filtros das bancas que eu escolhia, e eu tinha um filtro salvo de procurador do Estado, procurador do município, procurador autárquico, advogado da União, procurador federal, todos os procuradores, menos procurador do trabalho, né, que a gente sabia que não era a nossa procuradoria, mas eu fazia metade para conhecer a minha própria carreira e para conhecer o que estava em voga nos temas, nas questões atuais. Me perguntaram aqui também de caderno de erros, o que eu acho de caderno de erros. Por exemplo, Bruno Betti falou que fez um caderno de erros gigantesco, né, e conseguiu revisar. Achei muito importante. O que aconteceu comigo? Eu sou muito metódica ali, então eu errava, eu botava no caderno de erros. Eu acertava, mas eu tinha dúvida, eu botava no caderno de erros. Eu acertava, mas achava interessante, eu botava no caderno de erros. Meu caderno de erros ficou gigante, se perdeu, eu nunca mais consegui revisar. Então não adianta a gente fazer um caderno de erros se a gente não consegue ir ali revisar.
Me perguntaram aqui pra gente também quando que a gente refazia nossos erros. Eu refazia lá no que concurso, marcava as erradas, quando eu já estava me sentindo muito confiante na matéria, né? E eu ia lá naquela parte ali das erradas e refazia. Teve questões que eu acho que eu errei 3 ou 4 vezes. Aí eu achei que já o problema não era mais eu, não, era a questão mesmo, porque não é possível. É normal, eu também fazia uma vez a questão, errava de novo. Agora eu costumava refazer os erros no final de semana. Aqui um exemplo prático para vocês, se vocês quiserem colocar em dia. Eu fazia, sei lá, 100 questões durante a semana. Aí no final de semana eu pegava lá, colocava no filtro do que concursos erradas, marcava e refazia tudo o que eu tinha errado. Às vezes errava de novo, tá? E aí eu ia lá, anotava no caderno de erros. Eu fiz o caderno de erros, eu comecei a fazer ele à mão, percebi que eu não ia dar conta, porque era muita matéria, muita coisa. Depois eu comecei a fazer no Word, tá? Só que chegou uma hora que eu não consegui manter meu caderno de erros, porque eu estava fazendo muita prova ao mesmo tempo, estava AGU, PFI em Salvador, Pará, e aí eu não consegui manter. E aí aqui equivale a dica também, pessoal. Não adianta insistir em algo que você depois não vai ler de novo. É o que as pessoas perguntam. As pessoas perguntam, faço ou não faço um resumo? Aí que tá, se você tem tempo para fazer um resumo para reler, tudo bem. Tá? Eu vou até dizer que eu não concordo, eu não gosto de resumo, não deu certo para mim. Mas tem gente que estuda, eu conheço muita gente que estudou fazendo resumo, tá? E aí, só que depois você faz um monte de resumo e não lê, o que adiantou? Você só vai estocar papel, não vai nem estar indo contribuindo aí com o meio ambiente, só vai estar perdendo seu tempo. Perder tempo. Tá? Você vai perder tempo. E tempo é precioso. Quanto mais questão você fizer, mais você errar, mais anotar seus erros, e mais perceber o que é que você precisa melhorar em cada matéria, melhor para você. Tá? Então você vai otimizando. Já vai sair a live. A gente vai ter que. Quando cair, a gente volta, tá? Pessoal, quando dá uma hora aqui no Instagram, a live cai. Então aí a gente precisa desligar. Eu vou salvar para a live ficar salvo e eu reinicio uma live nova, tá? Pra gente dar continuidade aqui a partir de questões, porque ainda tem coisa para falar. Certo? Então não estranhe se a gente sair do ar, porque acontece mesmo isso aqui no Instagram. Tá? E aí, gente, questão de resolução de questões ainda, né? Ilana falou dessa parte de refazer os erros. Eu recomendo refazer os erros, porque aí você vai ficar atento e não vai cair na mesma pegadinha, tá certo? Da prova. E aí você precisa realmente encarar aí os resultados. Perceber o que é que você está errando mais para poder melhorar. E uma dica também muito valiosa, diga. Não, pode falar, que é aquela história de fazer questões 2 dias depois que a gente estava falando e sentar com o material do que a gente fez, vai fazer questão. Exato. Eu sempre, que foi literalmente você que me ensinou isso. Acertou bem a matéria, com fluidez, tranquilamente, não quer revisar o tópico, show de bola. Mas errou, chutou, acertou com dúvida, sabia a letra A, B, C, D, não sabia E, por exemplo, revisou todo o tópico, é hora de revisar. Então aí você já vai estar revisando a primeira vez a matéria, isso é interessante. Fazer questões depois. Você já vai estar revisando a matéria. Mantenha o código do lado, porque toda vez que você for errando e for lei seca, vai lá no código e lê a lei seca, lê os artigos aí que você errou, certo? Se for doutrina, seleciona já o tópico que você tem que ler. Aí é que entra a organização, de você saber onde você está errando mais. Porque na hora de revisão, pessoal, quando o edital sai, aí você vai ter que escolher tragicamente. São as chamadas escolhas trágicas. Você não vai conseguir estudar tudo, tá? Então você tem que estudar sempre o que cai, que é muito batido, e aí você já tem consciência disso, certo? E você vai ter que escolher outras matérias. E você vai escolher o quê? O que você tem mais dificuldade. Você não vai insistir naquilo que você tem mais facilidade. Pelo menos para mim é perda de tempo, por exemplo, pegar um assunto que você já sabe, que você já desenrola, que seu percentual de acertos foi bom. Então, quanto mais organização você tiver, quanto mais, assim, dinamismo no seu estudo também, e souber onde você precisa melhorar pontualmente, fica melhor, tá certo? Então, a minha dica principal para quem está começando a estudar a lei seca é essa. Eu vou começar a falar sobre... Ilana, tem mais alguma coisa que eu quero falar sobre isso? Não, a live vai cair. Eu achava melhor a gente parar e voltar para já manter um raciocínio. Tá, beleza. Então eu vou encerrar aqui, tá? Encerro, vou salvar e a gente começa outra, tá, pessoal? Aguardo vocês aqui pra gente falar sobre estudo inverso de lei seca. Pronto, vamos lá, vamos voltar. Vou chamar a Ilana aqui de novo pra gente poder continuar, pessoal.
Agora eu já aprendi como é que chama. Pronto, beleza. Agora foi rápido, Ana. Tá vendo? Aprendi Show. rapidinho. Tá bem, tá Gente, fera já. eu queria destacar aqui um tópico que muita gente me pergunta sobre como estudar depois aí do edital, né? Porque como eu falei para vocês, eu não concordo muito com isso de estudar, fazer questões. Aviso que tem gente que faz, certo? Não vejo problema também em fazer, não. O pessoal pensa que eu sou muito assim, tipo, radical. Não é isso não, tá? Que se quiser estudar, depois fazer, sei lá, 10, 20, 30 questões no mesmo dia, faça. Certo? Se seu psicológico vai ficar bom, não sou eu que vou dizer para você não fazer. Agora, aquela coisa, não negligencie as questões feitas depois, tá? Não deixe de fazer 2, 3 dias depois, porque a melhor fórmula aí para você eficaz, a fórmula mais eficaz para você poder verificar se você está indo bem ou não naquela matéria, tá bom? Então, pessoal, eu vou justamente aqui falar do estudo inverso de lei seca para quem já está com edital em praça, já tem um bom né, de lei seca não, de resolução de questões, me confundi. Para justamente a gente conseguir colocar de forma mais prática, tá, o estudo e ter uma revisão mais rápida. Porque quando o edital sai, a gente tem que revisar o máximo possível. E aqui é a minha dica, não deixe o edital sair para você começar a estudar, não vai dar tempo. Se for procuradoria ou qualquer concurso. Se você quer competir, se você quer estar bem, se você quer passar bem, certo? E com reais chances, assim, a gente sabe que os concursos cada vez mais estão concorridos. E a nota de corte, como a Ilana falou, de procuradoria vem subindo muito, você precisa estar bem preparado. Então, quando sair o edital, você já tem que ter visto o edital, certo? Você já tem que ter um estudo aí pré-edital, que eu costumo te falar, né? E aí, mais gente... qualitativo do que trazer para memória de véspera, né? Só de cortar Exato. aqui, claro. Antes de começar especificando isso aí, é porque eu digo que às vezes a gente pensa